Boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Olha só, em especial você aqui que está no YouTube, César Bellieni, produtor, muita coisa boa, muita informação hoje, muita história bacana. Vamos saber aí algumas questões que envolvem até o que a gente está vivendo. Bom dia, a turma está chegando aqui, saber um pouco mais da história dele. Olha, tem uma história musical aí até chegarmos nos dias atuais, muito bacana. Tenho certeza que a conversa vai ser incrível e logo, aliás, ó, nosso convidado já chegou, um dos primeiros aqui, rapaz, que coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem César Bellieni, ou Cezinha, como é conhecido. Vamos juntar aí, olha, tem muita coisa para juntarmos hoje, hein? Um universo que vai desde o surgimento de bandas ali, como Rapa Cidade Negra, passando por Vineyard, chegando em novela da Globo. Meu Deus, quanta coisa! Vamos conversar um pouquinho mais com o nosso convidado aqui. Inclusive, cruzou com tudo isso. Espera aí, já mandei o convite. Vamos lá. Opa, deu certo. Aí, Bom dia! bom dia, você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você também tá me escutando? Tô bem, tô bem. Tá, Tô indo joia. bem. Olha, E até que peguei uma ferramenta, prazer. ó, tem uma ferramenta aqui, qualquer coisa a gente tem essa possibilidade. Com certeza absoluta. Vamos aproveitar. Quero aqui agradecer a você por nos disponibilizar um pouco aí do tempo nesse espaço aqui que a gente está sempre sabendo e ouvindo um pouco das histórias de quem faz história. A Nathalie que viabilizou ali, daqui a pouco ela dá um jeitinho para entrar. Quero agradecer aqui. E é muito bom poder conversar agora contigo de verdade, viu? O privilégio todo meu, Ramon. Nathalie é uma querida que a pandemia, né, o período que a gente ficou online, ela se juntou a nós e virou uma grande amiga, assim. Ela é uma membra da Vini Rio, né, em São Paulo. São coisas que essa tecnologia agora empurrou, Possibilita. empurrou a gente, né? Olha você aqui, olha o canal, é Pois impressionante é. como compulsoriamente a gente teve que se adaptar e assim, coisa que ia levar 20 anos, acho que levou um, dois, né? Três. É verdade, é verdade. Eu estou vendo, inclusive, uma turma bacana entrando aqui. O Kine é lá de São Paulo, da linha do Black também, canta muito. Tá show de bola aqui. Um abraço, Kine. Fiz live com ele também. Ele participa de algumas produções bem legais. E estou vendo mais gente bacana entrando aqui. E sempre que eu começo, Cezinha, com as pessoas aqui, o nosso objetivo é entender, inclusive, a trajetória. A pergunta que eu abro as conversas é o seguinte: como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? É, eu. O mundo é. A Terra é muito velha, mas o mundo é muito novo, né? A Terra tem bilhões de anos, mas o mundo começa quando eu abri os olhos e disse eu. E eu abri os olhos e disse eu na Baixada Fluminense, Belfor Roxo, Areia Branca, onde até aquele momento, final da década, quando eu começo a me realizar, né, ainda como cidadão, naquele momento era a cidade tida pela ONU, a cidade mais violenta do mundo, ali no final, meados dos anos 80. E aí começa uma efusão, um centro cultural chamado Centro Cultural Donana, Dida Nascimento, tinha uma banda, era a KMD5. A KMD5 tinha um baterista que era o Marcelo Iuca, saudoso, né, que o senhor já guardou, e tinha o Cidade Negra despontando. Então era o KMD5 ali, e a gente no Centro Cultural, aquela efusão de cultura, de música, de arte. E eu, com os meus 18, 17, 18 anos, sou, né, apanhado por aquela realidade que... E aí o Cidade Negra assina o primeiro contrato com a gravadora e eu começo a ver que os caras desbravadores, até um texto antigo meu que fala os desbravadores, né? Que eu cito que é uma mata fechada e eles são os primeiros a fazer aquela picada e vai abrindo e a partir dali começam a se abrir seus próprios caminhos. E o Cidade Negra vem e aí assino o primeiro contrato com a gravadora e eu tenho
escuto os caras tocar no rádio, mas ao mesmo tempo o Lazão morava na rua de trás, jogava bola comigo. E o Lauro Farias, baixista, que depois veio ser baixista do Rapa, morava 3 casas na frente, a gente se encontrava. E aí, cara, eu falei, eu quero ser esse negócio aí, quero ser músico. E aí, encontro com o Nino Rap, saudoso também, que funda a banda Nocaute, e ele me chama para tocar num festival, que era tem uma universidade lá em Belfort Roxo, chamada ABEL Colégios, e eles tinham um festival que eles faziam. Aí ele falou uma coisa muito interessante, assim, eu estava com violão, eu só andava com violão para cima e para baixo. Assim. Tem muita gente que fala assim, cara, a imagem que eu tenho sua da Baixada é você em um violão. O tempo inteiro eu tinha um violão. Né? E ele chega para mim, me vê tocando violão e falou assim, pô, vou te fazer uma pergunta, mas você não pensa, só diz sim logo. Vamos tocar comigo no festival do Abel? Aí eu não fiz o que ele falou. Sim, mas depois que eu me liguei, eu falei, meu Deus. E aí a gente começou a ensaiar, não, vamos trazer um baixista e tal. E a minha história com a música começa aí. Depois eu, através da Jussara, que é uma cantora que trabalha agora lá no Centro Cultural Donana, ela me indica para a primeira banda. Aí vem Banda Belfort, vem... E o Nocaute mais na frente é que eu vou voltar com o Nino Rap para essa realidade da banda de rap, que vai ser a banda que vai me dar a nomeação para o Grammy, junto com eles. E aí, cara, passa aí, eu fico uns 12 anos nessa lógica. E aí, nesses 12 anos, eu entrei no universo da música e tudo que há de bom da música, mas tudo também que há de permissividade, de coisas que... Né? Foi aí que eu fiquei adicto. E aí, no ano de 2002, nasce a minha filha. 2001 nasce a minha filha, mas de 2001, 2002, eu tenho uma epifania. Deus fala comigo e aí, cara, ele arrumou um jeito de estar até no eu conto essa história no Podpax, lá do Pastorzão. É uma maneira que Deus encontra para falar comigo, sabe? Assim, através de um menino que precisava de um transplante de medula. Oh. E ali eu já tinha uma história com música, mas a minha mãe me levava para a Terceira Igreja Batista de Areia Branca, mas eu não tinha entendimento. E esse cara, o tio desse menino do transplante de medula, ele fala uma frase do C.S. Lewis para mim que eu nunca mais esqueço e eu sempre cito. Ele falou, Cezinha, Deus está te gritando. Porque quando a gente está bem, Deus grita. Mas quando a gente está mal, Deus... Não, desculpa. Quando a gente está bem, Deus sussurra. Mas quando a gente está mal, Deus grita. Deus está gritando você. E aí eu falei, pô, que Deus, rapaz, que Deus não existe não. E o menino que eu tinha ajudado com Cidade Negra a regimentar uma grana para ele fazer um transplante de medula, junto no Nocaute Cidade Negra, aparece do nada, curado, abraça as minhas pernas, deita a cabeça no meu colo e eu dizendo que Deus não existia. Falei, quem é esse menino? Aí ele, pô, Deus não existe. Não existe, cara. Esse é o Breno. É o menino do transplante de medula. Aí eu, tu tá falando comigo? E aí, cara, assim, ali começa todo um processo, porque eu como eu te falei, né, eu era adicto, assim, eu usava cannabis sativa, a famosa maconha, todos os dias, durante esses 12 anos. E eu vou para casa, eu já tinha 4 dias que eu não usava nada, e eu vou para casa, entro no quarto, a minha mãe tem ainda essa Bíblia lá na casa dela, eu fui direto na Bíblia, estava aberto no Salmo 46, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ainda que os montes se abalem, aí tal. E aí eu fui lendo aquilo, Ramon. Lendo. Até, eu lembro que a última frase que eu li de um salmo, porque eu fui lendo os salmos, e era assim, e a alegria virá no romper da manhã. Aí eu adormeci. E eu acordei cara. Acordei, não senti mais vontade de usar mais nada, porque à medida que eu ia tendo contato com as escrituras e a revelação de quem era Jesus, e esse amigo veio me explicar, me cooperar, facilitar para mim, e eu ia sentindo cada vez mais a onda. Eu ia lá nos lugares onde eu costumava fumar com a galera, e os caras
pô, agora tu não pode fumar, não. Eu falei, posso, cara, claro que eu posso. Tu pode? Posso. Pô, mas eu vou te explicar por que eu não fumo, não. Cara, Deus virou uma pessoa e essa pessoa é Jesus de Nazaré. E ele falou que se eu cresce que ele ressuscitou dentre os mortos, o Espírito dele ia morar em mim. Eu criei, irmão, e o Espírito dele mora. E agora, cara, bagulho é fichinha pra onda que eu tô. Eu agora é que eu tô com drogas pesadas. Psicotrópico da graça. E aí o cara, caraca, esse bagulho é muito doido mesmo. O Salomão do reggae tem uma música que ele vai por essa linha aí, né? Que coisa. Agora, deixa eu entender algumas questões. Só para você entender, aí a música, aí o que acontece? Eu já tinha uma história com música, Com a música. mas esse atravessamento da questão espiritual me leva a pensar assim, pô, caramba, agora eu tenho que me tornar um cantor gospel, agora eu tenho que ser um cantor evangélico. E eu sempre digo, o Senhor falou, não, eu não quero que você seja um cantor evangélico. Eu quero que você seja um evangélico cantor. Eu quero que aonde a planta dos seus pés pise, você seja uma testemunha do que é a igreja e tal. E aí eu, caramba, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho, que são os meus álbuns solo que tem nas plataformas, chamado Convergência, que é essa ideia de convergir uma realidade de uma comunicação para fora, de fora para dentro e de dentro para fora. E eu vou desenvolvendo esse trabalho ao longo da jornada. E depois entra a Vineyard, porque eu tenho um sonho. Eu me caso em 2006 e logo nas primeiras noites, a gente na nossa casa, eu e Camila, minha esposa, eu acordo de madrugada, acordo ela, por que eu falei, não, o Senhor falou comigo que eu vou ser pastor na Vineyard. Aí a Camila, que tinha me conhecido nos shows, né? Meu Deus do céu, eu não casei para ser mulher de pastor, casei com música. Falei, não, calma, não é assim não vou ser pastor agora imediatamente, mas, caraca, o Senhor falou isso de forma clara. E essa comunicação do Senhor de novo veio se cumprir em 2016, quando eu fui ordenado pastor na Vineyard. No caso, em 2006, mas em 2016, 10 anos depois, eu vou ser ordenado pastor na Vineyard, onde o Senhor tinha me dito. Olha só, são muitas coisas aqui, é intenso. Nessa primeira fase da tua vida, você teve contato, você tinha então um tio, você tinha um parente que era batista, é isso? Você já tinha circulado por igreja? A minha mãe minha avó Hilda Belliene, por isso que eu sou César Belliene, Hilda Belliene e Dona Maria Casturina, as minhas duas avós, porque a minha avó Hilda Belliene, ela tinha, né, tinha que tomar remédio, coisa da psiquiatria e tal, e naquela época era 8 ou 80, né? Hoje em dia, eu acho que se ela tivesse um tratamento hoje hoje seria muito melhor, né? Mas naquela época ela tomava umas bolas assim, que ela ficou bem, andava devagar, era bem sequelada assim nesse sentido, né? Mas super ativa, é quem tocava. E ela sempre chegava e falava, pegava o meu violão, aí assim fazia, tá tudo desafinado, tudo desafinado. E aí quem cria a minha mãe e o meu tio é a minha avó Maria Casturina, Dona Maria Parteira. Pariu lá um morro inteiro em Belfor Roxo. E aí por isso que eu coloquei o meu sobrenome Belliene, porque eu comecei a duvidar se a minha avó sabia mesmo que o meu violão estava desafinado. E quando eu descobri que o meu violão estava realmente desafinado, o Senhor já tinha recolhido ela. E aí eu falei, Senhor, vou homenageá-la e coloquei o meu sobrenome Belliene em homenagem à minha avó por conta dessa história, né? Então, a minha mãe me levava para a Terceira Igreja Batista de Areia Branca. E aí lá eu tive contato com os missionários. Então, assim, o que hoje na novela tem sido colocado em prática, pensando, assim, por exemplo, músicas músicas clássicas daquele período, é muito memória, tem muito a ver com as memórias que eu tenho da infância, né? Por conta da Igreja Batista. Aí, 12 anos depois, eu regresso numa lógica mais de um entendimento teológico, mais profundo, filosófico até. Então, aí você atravessa basicamente a década de 90, porque na música nós temos alguns movimentos, né? Então, por exemplo, os anos 80 são muito marcados
pelo rock de Brasília, aquele movimento que surge, é o rock brazuca. No Rio de Janeiro você tem, obviamente, a musicalidade desde sempre, né? Você tem lá a Blitz, mais extrovertida, você tem essa turma toda. E no começo dos anos 90 começa a virar uma ficha, e aí a gente tem uma nova geração que vai estourar do meio para o final, não só do Rio de Janeiro, mas de várias bandas. E você está ali dentro, a gente pode dizer que da segunda geração. A terceira já é início dos anos 2000, né? Sim. Então você pega esse movimento todo que surge, né? A gente falou aí, você falou Cidade Negra, tem Rapa, Planet Hemp surge nessa época. Você tem Raimundos mais pra frente também, que é muito forte. Charlie Brown. Eu fui campeão do Rock Go da MTV, né? Em 2001. É? O Nocaute fez com... o Tony Garrido era o cabeça de chave, ele montava o time, e aí eu jogo modéstia à parte, eu jogo uma bolinha, um feijão com arroz bem temperado, um arroz, uma folhinha de louro, bem, né? Uma alho, uma cebola. E aí o Tony Garrido era o cabeça de chave e ele sempre me escalava. E aí em 2000 a gente foi vice-campeão, em 2001 a gente foi campeão lá em São Paulo, em Barueri. E no Rock Go, cara, era o lugar onde a gente se relacionava. Todo mundo junto. Todo mundo junto, com Raimundos, com Jota, com coisa. Eu fui campeão, eu perdi em 2000 para o Skank, para o Samuel, e aí depois a gente foi campeão em cima. Não, aí a gente ganhou eles na semifinal e depois ganhamos dos Pagodeiros na final. Olha. E aí sim, então essa cena, a cena da MTV era um lugar onde eu estava, né? Ali mergulhado, por cima ali. E aí, na época que eu soltava pipa direto com eles, né? A gente soltava muita pipa na beira do campo, assim, botava. Olha pipa, só. Entendeu? Então, você está no momento. Você está nessa cena, é uma cena bem sucedida, você está ali, inclusive com músicas estouradas. O Nocaute, né? Malhação foi muito forte, você tem aquilo tudo acontecendo. E você comentou sobre esse divisor de águas que foi o nascimento da sua filha. Você não estava em um momento de declínio em termos de carreira. Na verdade, você estava subindo, não é isso? Quando você tem esses momentos? Sim, mas aí eu não correlaciono o período em que eu estou, né? Porque, assim, existencialmente eu estava passando por realidades contraditórias. Mas no aspecto da música, ainda era uma busca por um lugar ao sol, né? Porque o Nocaute, apesar de termos tido indicação para o Grammy, toda uma realidade favorável no que tange reconhecimento, mas financeiramente aquilo não virou. Tanto é que nos anos ali 2003, 2004, não, 2002, na verdade, quando eu me converto, surge o Eletrosamba, que era um baile, olha que louco, nós recebemos a indicação para o Grammy, a gravadora tinha rescindido conosco, o contrato era de 3 discos, a gente tinha feito o primeiro com ele, já tinha feito um com o Maestro Bahia. Eu estava até assistindo a entrevista do Maírton agora no Fala Clear. Fez o primeiro independente, que era um selo do Maírton. Aí fomos fazer o segundo pela Sony. Assinamos 3 discos. Aí quando a gente fez o terceiro, a Sony mandou a notificação que não queria fazer o terceiro nosso de carreira, mas o segundo pela Sony. A Sony disse que não queria fazer o terceiro. Rescindiu com a gente. Um mês depois veio a indicação pelos gringos, porque tinha o Brazilian Grammy, né? Mas a gente não estava sendo votado, a gente já não tinha gravadora. Mas aí entrou essa votação de fora, inclusive a gente já estava em declínio, não tinha mais gravadora, a gente estava ensaiando na Baixada de novo, que normalmente você ensaiava na Zona Sul do Rio, aí a baterista está indo para a Baixada, dentro do metrô, uma pessoa fala para ela assim, parabéns. Parabéns que é no meu aniversário? Não, sua banda foi indicada para o Grammy. Ela não acreditou, foi para o
ensaio, ensaiou o ensaio todo. Quando acabou o ensaio, ela falou assim, Mônica, o cara me falou, me deu parabéns no metrô, falou que a nossa banda está indicada pro Grammy. Aí eu falei assim, ó, eu tô namorando uma menina da Zona Sul, que já é minha esposa, a Camila, e a Camila tinha internet. Ainda era aquela internet de escada, sabe? Aí eu cheguei lá. Nossa, começo dos anos 2000. Ô Cezinha, eu acho que você recebeu alguma ligação aí, não foi? Não, não. Por- Porque deu uma mudada no áudio, aí o Tá pessoal dando, comentou tá aqui, a dando Lúcia tá com eco. tá dando um eco, eu também tô ouvindo. Eu não, pra mim não tá, mas te desconecta e conecta o fone de novo. Vamos ver se melhora. Porque E aí surge um baile na Zona Sul. Eu vou para Los Angeles. Aí era isso. Gravadora rescindiu, não tinha grana. Eu vou para Los Angeles por conta de um escritório de judeus uau! que bancam a nossa ida. Inclusive eles na Ah, então época. vocês foram. Aí a gente foi. Na época ele, inclusive quem era eles tinham lá o Cris Duran no escritório, que tinha acabado de se converter, e os judeus estavam meio chateados, porque o Cris Duran Tinha largado. tinha virado crente. E aí eles estavam investindo na carreira do cara. Aí, enfim, fui para Los Angeles. E aí, cara, falei, agora vai bombar a minha banda de rap, porque fomos indicados pro Grammy pelos gringos, melhor álbum de rap e hip hop, ficamos entre os 5 melhores álbuns da América Latina, show, tal. Quando eu voltei, cara, começou a ter muito show da Eletrosamba, muito show. A Eletrosamba, a gente fazia o baile, e aí quando a gente viu, já tinha 200 shows em um ano e meio, a gente bateu 200 shows, daqui a pouco 300 shows em 2 anos. Começamos a tocar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é festa, abre o Jorge Ben, abre o rap, abre... E aí, cara, aquilo que eu achei que fosse ser o nocaute, a banda de rap, foi o Eletrosamba. Aí a gente lançou a música que foi para Diarista, entramos nas coletâneas, e aí fui para a Europa dessa vez com o Eletrosamba. A gente foi tocar na Selfridge. A gente abriu o show do Jorge Ben aqui no Rio. E aí, as pessoas que vieram contratar os artistas no Brasil falaram assim, vamos lá no show do Jorge Ben, pô, curtia, já, pô, só para esparecer. Chegou lá, viram a gente abrindo o show. Falei, cara, quem são esses caras? Aí contrataram a gente, levaram a gente para tocar com... Aí foi a gente, o Otto, na época, e a bateria da Beija-Flor. A gente ficou 10 dias tocando em Londres, dentro da loja, da Selfridge. Ó, parou o eco, agora voltou de novo. Tinha parado. É questão da conexão, então. Vamos levando. É a potestade digital que está repreendida. E aí, Em cara, nome de assim, Jesus. e aí, assim, o Eletrosamba virou uma realidade. E eu acabei saindo do nocaute, porque começou a Júlia, minha filha, que está com 22 agora, né, para ali, para sustentar, né, aí acabou que a coisa foi... E ali que eu começo a virada de me tornar um cantor. Porque antes eu era só letrista e compunha as músicas na banda de rap. E aí no Eletrosamba eu começo a desenvolver essa parte. Você citou aí o Cris Duran, por exemplo, e nós temos ali em 2000 um caso icônico na indústria musical, que foi a conversão do Rodolfo, né? O Raimundos estourado, maior banda do Brasil, um sucesso assim extraordinário. O Rodolfo se converte e o Rodolfo desaparece do cenário. Ele sai do Raimundos, ele vai criar depois ali a outra banda, o Rodox, que era um negócio meio... ninguém sabia direito o que era, a turma achou que era uma outra banda, o pessoal da indústria, os crentes ficaram aqui, essa é uma banda cristã, ficou ali no meu termo. O Rodox acaba vingando comercialmente, mas o Rodolfo não dá sequência. Eu já fiz live com o Rodolfo, fiz algumas inclusive, e ele já explicou o porquê. Ele tinha a ideia de que os músicos se converteriam, de que seria ali um meio de expor o evangelho, mas ele acabou vendo que não casou muito, e aí o Rodolfo sai de vez do cenário musical e inclusive começa
a música cristã. Ele hoje, ele é muito mais um pregador do que um cantor hoje, né? Ele tem aí uma transformação incrível. O Cris Duran, que também teve o seu momento ali no secular, namorou a Sabrina da MTV, ele era aquela coisa toda, né? Mas ele também sai. E ele vai começar a lançar bons discos, inclusive, no gospel. Você tem esse momento profundo com Deus, essa conversão, em termos de conversão, podemos dizer radical, porque você mesmo falou que no dia seguinte você já não sentiu, mas você não sai da música secular, assim dizendo. Como é que você via, porque eu imagino que o caso do Rodolfo, para você, chegou forte, bateu forte, porque é na mesma época. Muito. Como é que você se sentia nesse período ali de início e ao mesmo tempo em que você se converte, a tua nova banda estoura? Como é que isso funcionou para você? Como é que foi? Cara, era incrível, porque eles foram testemunhas ocular da transformação, porque né, eu estava ali sempre com ele, eu era o Cezinha que chegava e chegava o bagulho, entendeu? Eu era o cara que, geralmente, eu era um pé de maconha, né? Que eles falavam, isso é um pé de maconha. Eu comprava, né, tipo um tablete, assim, igual esse Power Bank aqui, de maconha todo mês. E aí, tenho essa experiência radical, passo a chegar nos camarins e não usar mais nada. E aí, aquilo, né, como diz o São Francisco de Assis, né, não que... E aí hoje eu até tenho uma visão mais... Né, porque às vezes a gente fica pensando assim, ó, o cara parou de fumar maconha e agora está criticando quem fuma. Não, não é, a questão não é essa. Isso é uma questão pessoal. Eu era fumado pela maconha, eu não fumava maconha, né? Eu fiquei totalmente... Eu só não ficava sob efeito quando eu estava dormindo. E aí, quando acontece a epifania, né, quando dá essa virada de chave, os caras da banda, eles olham assim, percebem que existia algo realmente muito, muito visceral acontecendo. E eles começam a dar, principalmente o pessoal do Eletrosamba, eles começam a chancelar isso de uma forma muito respeitosa. E aí, sempre que a gente ia entrar, a gente fez muitos shows, eles pediam para orar. E eu orava, e era assim, eu tinha um rito que a gente se juntava, e eu orava primeiro, e depois eu finalizava fazendo um Pai Nosso, para que todos participassem. E eu lembro de eu fazer orações, assim, as orações às vezes eram muito específicas para aquilo que a gente estava almejando, para o dia, para o evento. Era assim, foi algo que literalmente foi um chamado para fora. Né? A gente aprende depois na teologia, né, no pastoreio, que quando Jesus fala ali para Pedro que sobre aquela pedra, sobre a declaração de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vai edificar a igreja, e aí ele fala, a igreja é a eclésia, que foi, né, a Septuaginta, né, transliterou para o grego, mas a palavra original é a palavra usada lá no Antigo Testamento, que é o carral, né? Que é a comunidade, e carral é para fora, é o mesmo termo usado para catapulta. E aí eu comecei a compreender que esse chamado ele estava fazendo sentido, porque eu estava justamente, né, ali dentro de uma lógica da oração sacerdotal de Jesus. Peço que não os tire do mundo, mas que o livres do mal. E eu estava ali, para mim tudo era igreja, tudo era... Eu falei agora na Conferência Nacional dos Sufistas de Cristo, lá na Bahia, agora nesse final de semana passado. E uma das coisas que eu falei para ele, que é um estilo de vida, eu digo para eles que eu estou em culto o tempo inteiro. O culto não é o time que a gente estabelece como encontro e celebração. O culto é a vida. A vida é o culto. E assim, não era para que a gente... Não era para nós... Não, a gente não deveria interromper o culto. Então era para a gente estar o tempo inteiro em culto. Mas de volta e meia a gente interrompe com as nossas mazelas. Às vezes com os nossos pensamentos, não somente com as nossas atitudes. E aí a gente dá graças a Deus porque a gente tem um paráclito, né? O advocate, né? Aquele intercessor que é Jesus,
que vira para a gente e fala assim, ó, não são pelos seus méritos, nem pelos seus deméritos. Volta para o culto. Aí ele vem com o sangue dele, eu chamo de Lamb Blood Card, o cartão do sangue do Cordeiro. Ele acredita a gente e fala, volta para o culto, ô bobão, porque não é você. E aí eu volto imediatamente para o culto. Então essa lógica, para mim, caiu muito cedo como consciência, de que não era o ajuntamento que determinava a minha realidade de culto. Sim, do domingo tem a celebração, mas é a celebração de toda uma lógica da semana, do que eu vivi. E aí lá na celebração de domingo a gente troca, a gente desenvolve toda uma lógica para a gente continuar na vida como culto, no culto como vida. Então, assim, nesse momento de música, foi essa ficha que caiu e foi muito legal. E tanto é que eu desenvolvo isso até hoje. A pandemia, só para encerrar essa parte, a pandemia ela foi um elemento de lançar luz assim, sobre uma crise. Porque antes da pandemia, eu fui sendo sugado só para falar em igreja, só para tocar na igreja, coisa que lá no começo não. Lá no começo eu era mais plural. Quando eu percebi, aí o pastoreio na Vinha também, não que isso seja ruim, né? Mas isso me trouxe uma reflexão. Pensei, pô, que pastoreio é esse? Por que eu fiz essa formação teológica? Para ficar falando para a igreja, ou até também na minha mensagem lá para os sufistas de Cristo, quando Jesus fala assim, ó, vocês vão testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí eu fiz uma analogia. Jerusalém, Judéia, são os religiosos. Você vai testemunhar nas igrejas, você vai testemunhar nas realidades de uma espiritualidade. Samaria são os estigmatizados, é o povo do Reino do Norte. É outra vibe, é a galera que tem estigma. Mas confins da terra não, é quem não tem a menor ideia de nada disso. Então a minha crise, quando parou tudo, era essa. Falei, cara, qual é, Senhor, meu pastoreio e tal? Aí vem a novela. Vai na fé, a possibilidade de eu ajudar numa obra dramatúrgica que vai conversar com milhões de pessoas e tem conversado com sucesso, com uma lógica, graças a Deus, assim, diante da minha relatividade, né, a gente está trabalhando com uma coisa que ela nem sempre ela é unânime, ela não é uniforme, né? Mas é o que eu tenho buscado. E aí no pastoreio acontece esse olhar sensível para fora. E na música também. Porque aí vem agora o Neo Samba, que é o meu projeto novo, que eu já te mostrei, te dei uma van premiere. Mas aí depois muito bom, inclusive. Sim. Porque a gente, obviamente, vamos abordar aqui a questão da novela, mas eu queria até literalmente mergulhar mesmo para entender o que você adiantou aí, né? O Cezinha que encara essa situação. Porque a situação da novela, ela é uma situação complexa, no sentido de que ela vem depois de um período de pandemia, de um período de ampla exposição para o bem e para o mal da igreja, com a política, com uma guerra, porque assim, a expressão que a gente pode utilizar é vivemos uma guerra. É assustador tudo que tem acontecido nesses últimos anos. E aí tem toda aquela questão, da Globo, então que absurdo. As notícias que surgiam era que, de modo geral, os cantores não estavam autorizando música para entrar na novela, e pejorativo. Então, assim, é um caos. A situação não era simples. Olhando assim, claro que você tem toda uma visão diferente, até pelo que você está contando. Mas ficou muita expectativa. Eu confesso para você que até, literalmente, pelo meu... eu sou pastor, tenho uma série de coisas aqui ao mesmo tempo. Eu não acompanho novela, não é nem pela questão de novela ser aquele estigma que é colocado, mas realmente horários. Então eu estava vendo muito pouco dessa novela em especial. E aí ficava aquela coisa, toda vez que a Globo vai fazer uma novela com um evangélico, a gente sabe que é uma tragédia. Os personagens evangélicos são extremamente mal roteirizados. Eu cresci na igreja, e eu lembro da época, e lembro da tragédia
que foi aquela minissérie que a Globo fez na época da guerra com a Record, que o Edson Celular era um pastor. Eu lembro daquilo, assim, aquilo fez muito mal, inclusive, porque crente naquela época sofria bullying de tudo quanto é jeito. Eu tinha ali, sei lá, 12, 13 anos, então era muito pesado. E aí começou a surgir essas histórias e eu lembro que eu vi por acaso, aí já no Instagram, o Alex Passos compartilhando um trecho de uma das músicas de uma das músicas ligadas a ele, que estão na novela, que é pelo Preto no Branco, repertório Sim, do Preto no Branco. O sim. Arcádio está lembrando aqui, a minissérie era Decadência, exatamente. Eu lembro até hoje ali das questões. E eu Veja, fiquei. conheceu o Arcade, acho que foi Teresina, né? Isso, é aqui na região, eu conheço, lá na Igreja do Jockey, com o Isso, Lucas. isso. Você já esteve por aqui, vamos ver aí se você consegue voltar, que eu tô na área. Eu Vamos. moro em Timon, que é colado em Teresina, Ah, né? E eu me chamou muito a atenção pela qualidade agora da questão musical mesmo, né? Falei, rapaz, o grupo, a turma cantando bonito, assim, gostei do arranjo. E aí eu comecei a pesquisar e vendo o trecho. Depois o Marcos Almeida publicou também. E eu achei linda aquela versão da canção dele ali, toda aquela. Eu falei, esse negócio tá diferente. Então, entrando na novela, depois a gente volta. Eu tenho algumas curiosidades ainda sobre aquela fase de transição, mas já que estamos nesse assunto, como é que surgiu esse convite e como é que você encarou, inclusive com essa tensão toda ao redor, a respeito de vai ter música, não vai ter música, vai pegar bem, não pega bem? O que cara, aconteceu? Ramon, foi tudo muito natural. Natural, assim. Primeiro, o convite surge pela autora. Até eu acho que o Arcade fez a pergunta, né? Foi a TV Globo que me convidou, se foi não. Veio pela autora Rosane Svartman. É, eu tive um contato com a Paula Teixeira, que é uma pesquisadora, que é a pesquisadora da novela. Eu tive um contato com ela num outro momento, numa outra circunstância, e a gente conversou um pouco sobre espiritualidade, e aí ficou aquela semente nela. E aí depois ela perguntou se eu entraria, isso já no meio da pandemia, se eu entraria num Zoom com uma autora que estava querendo fazer um núcleo de uma igreja. Naquele momento era uma igreja dentro de uma trama de uma novela, e que eles tinham como empresa, né, eles reconheciam que até então só havia sido feito essa caricatura do povo evangélico, muito em função dos autores não terem essa preocupação e não ter comprometimento com a fé cristã. Então, o que eles tinham de espelhamento era sempre algo estereotipado e caricato. E aí eu entro nessa sala de Zoom com a Rosane, e a Rosane, em princípio, ela queria saber sobre a questão heterogênea do que era música, porque ela sabia que ia tratar com música, porque a personagem, que é a Sharon, ela já, né, dentro da trama que ela estava idealizando, a Sharon ia ser uma cantora. Então, que tipo de música ela ia colocar na trama? Porque haja vista que é uma gama muito grande. Então, como é que era? Aí ela veio me pedir essa ajuda, e eu falei para ela, cara, antes de você falar de música, porque a música é um elemento que a gente chama, é um elemento que está contido naquilo que a gente chama de adoração. E a adoração não é só música. A adoração é toda uma lógica que vem do Antigo Testamento e que vai ganhar um novo significado, uma nova aliança em Jesus de Nazaré. Então, primeiro você tem que entender o background, você tem que entender o contexto judaico. Ela virou para mim e falou, sou judia. Falei, então tá mole de você entender. E aí a gente eu entrei no Antigo Testamento, mostrei para ela como funcionava e como isso ganhou um novo significado em Jesus, e a partir daí, cara, ela só anotava, assim. Eu lembro que a reação dela foi anotando, e ela Você fazia estava assim. pregando, inclusive, né? Não, sempre era uma. Aí ela fazia aquilo e tal, e aí quando acabou, ela falou assim, você se incomodaria de eu pegar o seu zap e eu ficar fazendo algumas perguntas e tal? Eu falei, imagina, isso é a minha vida, né? O que eu estou fazendo contigo, eu faço com todo mundo. E aí ela pegou e a gente ficou um bom tempo
fazendo, ela me mandava, ela, o que que o pastor diria aqui? Aí ela diz, né, depois ela falou para mim, falou, César, o pastor Miguel é um arquétipo teu, você é o pastor Miguel. Então, assim, só que depois, quando a gente foi materializar mesmo, achei até legal. Falei assim, não, porque eu sou um pastor mais despojado, né, e tal. E o pastor Miguel, o Adriano Canindé, né, um grande amigo, ele construiu uma personagem assim mais formal, com uma voz mais, né? O que eu achei muito bom, comunica com mais pessoas, é mais plural. Mas a lógica ali, ela foi toda construída em cima de o que você diria aqui para essa membra que está com essa questão? Eu falaria isso e isso. Ela anotava, transformava em texto, me dava, eu aprovava. Aí eu falava, não, inclusive tem um texto bíblico que fala assim, 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 assado. Aí ela, pô, beleza, não sei o que. Aí a gente começou. Aí ela foi percebendo que, para além da música, tinha toda uma lógica teológica que precisava de um norte. E aí, logo eu disse no começo, né, logo eu falei, ó, não adianta que você não vai abraçar todo mundo, porque é heterogêneo também, teologicamente é tudo muito heterogêneo, mas você quer abraçar o máximo de pessoas, a gente vai tratar com Jesus, a gente vai tratar através de Jesus, Jesus como a chave de interpretação das Escrituras e tudo aquilo que ele apresenta para nós. Não vamos, eu vou conduzir por aí. E aí, a partir daí, depois a novela veio a aprovação, e aí veio o convite para ser efetivamente consultor, e eu estou lá. E aí a questão da música já surge dentro do próprio arco dramatúrgico. Porque aí ela falou assim, não, a gente vai ter uma música, vai ter um coral, nós conhecemos, eu inclusive tenho um outro projeto da TV Globo que chama Vicky e a Música, vai estrear no Globoplay, eu faço um pastor. Porque ela chegou para mim e falou assim, não, tem uma coisa que você falou que eu vou usar num outro projeto. Aí eu, imagina, use-me, né? Aí ela falou assim, você quer fazer o pastor? Porque tem uma cena assim. Aí eu, claro, quero. Eu falei, eu quero. Aí fui lá e fiz o pastor e vai ao ar nessa... Ainda não entrou, vai ser no Globoplay e no canal do Globo. E aí eu fui percebendo que quando você vai construindo o arco dramatúrgico, e aí nessa série do Globoplay tinha o coral, que já era o Vocales, mas o Vocales ele era com muito mais pessoas. E aí depois a Glorinha, que é do Vocales, ela reduziu o grupo com a Priscila, Glorinha, o Wallace e o Will. Eles quatro viraram um quarteto, e aí começa a escolha de músicas para esse contexto de dentro da igreja, que é uma lógica em que a Sharon Menezes cantava com eles, até para ter um apoio, assim, e que tem a ver mesmo com aquilo que estava no meu inconsciente de uma igreja do período em que eu era daquele contexto mais... A ideia, assim, não está explicitamente dito que aquela é uma igreja batista, mas o meu background é de uma igreja batista, né? O arquétipo, né? Assim, seria o que uma igreja... Eu achei interessante que o coral, eles têm até ali meio a beca, aquela roupa ali em cima, né? Eles colocam, eu falei, olha só, tem um lance meio cultural norte-americano também, das igrejas negras, né? Sim. Daquela interação do coral, dela sair e subir. Eu achei curioso isso. A novela em si, ela tem um comprometimento com essa área da diversidade. Não sei se você percebeu. Ela tem as famílias pretas e o preto advogado não tá fazendo aqueles papéis de funções subalternas. Tem muito isso, né, dentro, que é um compromisso da Rosane. E até mesmo da companhia. A Cris Moraes diz que é a mãe da Priscila, tá aqui mandando um abraço, acompanhando aqui. Manda um beijo. A Pri, ela participou num momento de workshop nosso em que ela vem para poder nos ajudar com o olhar, porque a Pri é vocalista da Anitta. Então, da Anitta? Da Anitta. Eu falei até diferente, da Anitta.
A tua, É um trabalho bem antagônico. a tua ênfase, né? Então eu tenho tratado muito com a Pri nesse sentido, porque ela apanha muito, tadinha, por conta dessa. E ela é super centrada, uma menina, sabe, cristã, evangélica, com princípios, com valores, e encara aquilo como trabalho. E é uma coisa que eu tenho o tempo inteiro reforçado com ela. Foi uma fala que o pastor Miguel disse para Sol na novela. Você é livre para dizer sim para tudo que você quer. Mas a verdadeira liberdade não é só somente dizer sim para tudo que você quer. É saber dizer não para aquilo que você não quer. Aí você abraça a liberdade genuína. Então é algo que eu vejo na Pri. Ô, Cezinha, você é um cara de bastidor, né? Assim, porque você viveu ali na música, você vive. E a gente sabe, e eu tenho essa curiosidade agora sobre a questão com as músicas de modo geral. Por quê? Nós temos alguns detalhes aí. A Som Livre fez uma incursão muito profunda no mercado gospel. E eu vou usar agora a expressão mercado gospel. Sim, estamos falando de segmento, de negócios. E, de modo geral, a sensação que a gente tem é que o projeto não vingou, como se imaginava. Foi criado o troféu, de repente os cantores estavam ali nos principais programas da Globo, em horário nobre. Foi tudo muito estranho, em termos assim, de quem está acompanhando de fora. Você via a turma ia para o Faustão, mas era um negócio, até o linguajar, o jeito de falar, uma coisa que não casava. Depois acabou a maioria dos projetos sendo cancelados ali, ou não houve uma continuidade. Alguns, inclusive, terminaram de uma maneira bem complicada, envolvem processo e tudo mais. Então podemos dizer que a Globo fez uma incursão através da Som Livre. Depois a Som Livre foi vendida, eu acho que é para a Sony. Né? Eu acho que as coisas estão na Sony. Mas as informações que se tinham e que circularam é que, de modo geral, a incursão não foi bem sucedida, não ficou um sentimento agradável das duas partes. Nem quem foi e nem eles como gravadoras. Aí nós tivemos todo esse período de profundo envolvimento, inclusive eu nunca tinha, eu não sou das pessoas mais velhas, mas eu tô aqui, eu tenho 42 anos e vivi a vida inteira na igreja, então eu sempre fui muito assim nessa área da música, inclusive. Eu nunca tinha visto um período histórico com tantos nomes ligados à música cristã envolvidos numa questão política. Nunca tinha visto, em época nenhuma, nesse período que eu me recordo. E ficou muito acirrado. Então realmente surgiam histórias e alguns artistas fizeram vídeos dizendo que jamais liberariam as músicas para uma novela, não sei o que, não sei o que. Esse processo agora, pensando na escolha das músicas, ele foi difícil? Você acabou um pouco mais limitado? Ou não? Não. Aquilo que você pensou sempre foi e foi liberado tranquilamente? Então, foi tudo muito empírico, porque de acordo com o que a dramaturgia acenava para mim, eu ia pensando naquilo que poderia ser uma opção. Aconteceu de artistas negarem e eu ter que trocar, e a troca foi maravilhosa, porque eu acabei optando por algo que funcionou muito e não foi uma coisa premeditada, sabe? Mas eu, em momento nenhum, fiquei preocupado com essa questão, não. Eu acho que a cena da música cristã, e principalmente com essa coisa que aconteceu, por exemplo, com Marquinhos, e ainda tem coisa para acontecer ainda, né? Eu acho que tinha um lado aí da música cristã, da música cristã no Brasil, que não teve os olhos por conta do mainstream, por conta de uma mentalidade. Tudo no Brasil você tem a versão gospel do que é o secular, né? E o secular, às vezes ele é muito cruel, porque você precisa de resultados. E nem sempre o resultado acontece imediatamente com a velocidade que nessa era pós-tecnológica apresenta para nós. É tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. Então,
não dava para... aí os caras fazem a versão da Major, né, da gravadora secular, numa versão gospel, e ficam operando na mesma configuração. Sempre mais dos mesmos, sempre configurados com as mesmas figuras, sempre os mesmos cantores. E aí uma oportunidade como essa que você estava dizendo, né, desse período ali, por conta de um direcionamento talvez, a coisa sempre é muito mais complexa. De repente aqui eu tentar fazer uma síntese, eu não vou conseguir pegar todos os meandros mas o que eu olho assim de forma muito superficial agora é que não faltou uma direção e um olhar sensível para toda a pluralidade que a gente encontra. Hoje, cara, eu posso aqui... né, colocou o Marquinhos, mas tem toda uma cena de galera que você pega a partir do Marcos. Se você olhar aí nos streams, ele vai te indicar outras figuras. Sabe? Tem o Coletivo Candeeiro, lá no Nordeste. Aí você tem aquele menino Queiroga. Aí você tem o Nazaré, o Paulo Nazaré, o próprio Marcos Almeida, né? O Marcos Almeida eu já considero que... Isso, que você falou Você está falando do Marquinhos, é o Marcos Almeida, né? É o Marcos Almeida, Isso. Que era o Palavra Antiga, a banda, muito legal. Então, assim, eu acho que existe uma cena que agora a gente está tendo a oportunidade de acessar. E eu espero, com essa oportunidade que a novela está dando, que as pessoas possam, a partir do Marcos Almeida, ver que além do Marcos Almeida tem fulano, tem Beltrano, entendeu? Pode ser que eu não tenha a oportunidade de colocar essas figuras, porque o arco dramatúrgico é que cita... É conforme as experiências, exatamente. Entendi. Conforme o desenvolvimento da personagem, as músicas vão... Então, óbvio que não vai dar spoiler de nada, mas eu fiquei com a curiosidade. O projeto não está fechado? Ainda tem coisas que podem ou não entrar, é isso? O tempo inteiro, é uma obra aberta. Uma obra aberta. Que interessante. Isso aí eu não sabia. Vai mexendo, vai. A dramaturgia, ela tem uma ótica dialogal. Então, pode ser que o público corresponda com uma determinada personagem de uma forma que a gente não esperava. E aí aquela personagem vai suscitar novos pistas, novos trilhos. Entendi. Entendeu? Olha só. E isso, agora, isso mexe na música também, entendeu? Interessantíssimo. Eu tava com Marquinhos agora, só para você entender. Eu falei falar. assim, a música para mim é um rejunte. Entendi. Sabe quando você faz o ladrilho? Tá bonitão? Mas aí tu falando, agora eu vou botar o rejunte. Aí vem com o rejunte, aí que tu vê, caramba, era isso que faltava. Ficou bom. A música, para mim, é um rejunte fundamental. Entendi. Agora, você falou muito da questão, e isso é fato. Por muito tempo, o segmento dito gospel, até porque eu sei que alguns não gostam, uns falam assim, eu não uso o termo gospel porque gospel é mercado, é não sei o quê, e eles falam muito sobre isso, mas de modo geral, secularmente falando, as pessoas colocam a música cristã com o nome gospel. E o segmento, mas muito tempo, ele era o segundo do Brasil. O primeiro, ficava uma briga entre o primeiro e o terceiro, então, ora era o rock, depois você teve a fase do sertanejo, aí você tinha o pagode, você tem aquela linha mais carioca que assume, mas o gospel estava ali no segundo sempre. Quando a gente tem a questão da música para o digital, isso altera, tanto que eu acho que, se eu não me engano, o gospel hoje está lá em 11º, 12º, tem algumas questões aí mais profundas para se analisar o porquê disso, né? Mas era algo muito, muito aberto. Então você tinha gente vendendo assim absurdos, o Diante do Trono, uma tiragem
extraordinário. Ao mesmo tempo, você tinha lá Apocalipse 16, que também vendia muito, fazia sucesso, era tudo muito aberto. Quando você se converte ali no início dos anos 2000, você vem já com uma herança musical. Quando você começa a olhar agora dentro da igreja novamente, qual é a tua sensação? Como é que você passa a ver a musicalidade dentro agora? Musicalidade cristã, já um profissional da música, convertido, e você se converte no auge da dita adoração. Diante do trono está um fenômeno musical no Brasil, então a música cristã naquela época é muito focada só nas questões de dentro da igreja. Para você que vem aí numa mistura, você tinha um lance de rap, rock, rap, e aí você tem o eletro samba, você está vinculando inclusive por estilos que dentro da música cristã nem são tão assim mainstream. Como é que fica a musicalidade com a tua experiência cristã? Eu olho. Deu uma travadinha, deve ser uma ligação, né? Espera aí que o teu áudio não está saindo agora. Ainda não. Voltou. É porque alguém me ligou. Tranquilo. Então, assim, quando eu me converto, ainda tinha essa coisa do copy-paste, né? Aquele período ali, Hillsong, de você fazer as versões e tal. E eu vou para Vineyard, que também tinha essa lógica, né? Vem esta é a hora da adoração, quebrantado. Depois até gravei com manga quebrantado, botei uma rima e tal. Então, assim, o que eu percebi é que existia uma lógica se repetindo, primeiro lá nos missionários norte-americanos que vêm para cá, que faz o inário e que não se preocupa com a questão antropológica de uma cultura brasileira, de uma musicalidade brasileira, né? A brasilidade que o Marcos Almeida, volta e meia, fala a respeito. Então, assim, não existe essa preocupação, a gente fica fazendo uma versão sempre do que é norte-americano e do que é até mesmo europeu. Então, assim, quando eu entro nessa lógica de música cristã, eu já fico, por conta desse incômodo, eu já começo a querer desenvolver uma outra lógica, um outro caminho que preza por essa MPB. E aí eu começo a perceber que tinha um esforço disso já acontecendo, do Vencedores por Cristo, por João Alexandre, o Stênio Mar. Aí, pô, eu conheço o meu amigo de São Paulo, de coração, Gerson Borges. Gerson Borges, sabe? Maravilhoso. Aí vou conhecendo uma cena que valoriza essa raiz. E como eu fazia uma música que tinha essa mistura, eu acabo naturalmente... eu não vou fazer um copy-paste, eu vou desenvolver uma lógica de musicalidade que dialogue com aquilo que eu já sou, né? E que reconfigure poeticamente aquilo que... E aí eu começo a prezar muito pela poesia, e é aí que surge o meu livro, né? Eu publiquei um livro em 2019, que são reflexões, poesias e reflexões a respeito do que foi esse olhar através de Jesus, essa nova lente, né? Essa lente segundo Jesus, para compreender quem eu verdadeiramente nasci para ser, e o quanto mais parecido com ele eu sou, mais eu próximo do César real eu fico. E isso, no aspecto musical, acaba sendo um elemento que vai abrir os meus olhos e vai fazer com que eu tenha um olhar mais sensível para essa musicalidade mais plural. E eu creio que hoje a gente está vivendo, com o streaming, um novo tempo, né? Porque ainda as majors detêm, porque eles detêm as playlists, eles detêm um monte de coisa. O jabá mudou agora, o jabá não é mais a rádio, mas é o impulsionamento. Hoje eu tenho que impulsionar e mudou a indústria, mas a maneira ela também continua a mesma, de quem tem mais, né, domina, e quem tem menos
Eu vejo o pessoal falar, não, a internet democratizou a música até a segunda página, né? É, Porque se você de fato não investe no impulsionamento, inclusive com uma estrutura e sabendo disso, você na internet não quer dizer muito não. Aqui, ó, o Lucas Cavalcante do Veja por Outro Ângulo. Você já fez live com eles ali? Já trocou ideia com eles? não, Já, né? ainda não. Ainda não? Ô Lucas, você precisa bater um papo com ele aqui, Lucas. Olha, eu vou te falar que conversa, viu? Esses aí são responsáveis pelo retorno do fruto, rapaz. Eles têm feito assim cada projeto bacana, o Fruto Sagrado, e eles Sim, têm sim. aí um Marcão, né? trabalho muito. É o Marcão. Eu fiz live no começo da pandemia com o Marcão e com a turma lá do Fruto, né? Fiz com o Beni também. E aí, e os dois dizendo, não, acabou, o fruto nunca mais, a gente não vai mais tocar, não tem condição. O Marcão dizia, cara, eu tô velho, eu não consigo. E o Lucas aqui com o André, rapaz, eles juntaram, montaram um projeto, convenceram e fizeram um show extraordinário. Então a turma, muito bacana, e eles têm um trabalho aí legal, viu, Lucas? Vou fazer essa ponte aí, porque Já é. a gente vive uma época muito de carência, né, César? Você sabe disso. Sim. Inclusive as pessoas acabam não conhecendo, né, ou não sabendo. A gente tem dentro do meio evangélico um preconceito gigante. Eu sei de gente aí que fala e tá achando um absurdo sem ter visto nada do trabalho por trás dessa novela. Claro, gente, ninguém está aqui justificando, a gente tem coisas terríveis, mas no modo geral, o que você está apresentando e o que a gente tem visto é de que dentro desta novela, o trabalho que está sendo feito no núcleo evangélico é um trabalho sério, né? É um trabalho que realmente está primando e é uma grande oportunidade de evangelizar. Os trechos que eu vi, eu fiquei chocado. Eu falei, caramba, Que bom, isso aqui é de verdade, assim, que bom. isso aqui é real. Eu gostei do que eu vi. Eu, eu tenho falado que é uma nova semeadura, né? Assim, houve uma semeadura anterior dentre os quais germinaram e geraram frutos amargos, frutos azedos, entendeu? Poucos frutos. Com a Rosane, a gente tem tido a oportunidade de semear. Ainda vai colher ainda, sabe? Ainda vai ter ainda essa... Mas já na semeadura, os brotinhos que estão nascendo, eu recebi, volta e meia a gente vê, né? E aí, cara, tem que ter olhos para ver, sabe? Tem uma galera que não quer ver e amém, cara. E eu também, assim, se eu fosse me preocupar com isso, eu não tava. Então, eu creio muito que o que está sendo feito ali, e eu aqui, pô, deixo não só a Rosane, mas como os colaboradores, né? Pedro Alvarenga, Mário Viana, Renata Correia, Renata Sofia, Paula Teixeira, Fabrício Santiago, são os colaboradores da Rosane, né? É a galera que escreve a novela junto com a Rosane. Sensíveis e com um respeito, com uma reverência a esse trabalho que eu desenvolvo. Nada passa sem essa validação, sabe? E eu acho, e muito me impressiona também, às vezes eu faço, a Rosane, eu faço o mini, eu falo assim, segura esse mini podcast, porque tem umas coisas que eu tenho que conceituar, né? Aí eu aperto assim, vou e conceituo sobre bondade, sobre, né, o que é. Esses dias a gente estava falando sobre o Mar Vermelho, tinha uma coisa que queriam fazer sobre o Mar Vermelho, eu estava falando, conceituando, de onde, né, de onde Moisés estava vindo, o que aconteceu anterior a isso, toda aquela lógica da libertação do Egito, dos vários deuses, de como cada praga estava correlacionada ao destronar daqueles deuses, etc. Assim, e aí eu faço os mini podcasts e mando para ela, ela fala, cara, eu amo seus mini podcasts. Eu já tenho até uma figurinha, segura esse podcast aí. Porque, e é impressionante que quando você faz,
aquilo eles transformam em texto, me mandam para eu aprovar. Às vezes eu olho e falo, não fala isso aqui não, isso aqui ainda é estereotipado e tal. E a gente cria uma lógica de uma validação cara, é ipsis literis, sabe? E eu acho que isso tem sido né, o sucesso, né, da nossa parceria, desse meu cooperar. Você falou em sucesso, a gente colocou um pouco antes, muita gente chegando aqui, pessoal, a live tá rolando, a gente já tá mais de 1 hora. Caramba. E a conversa aqui tá uma beleza, inclusive para quem pegou agora, eu sempre salvo a live, ela fica aqui e eu subo para o YouTube, História da Música Cristã no Brasil. Então fique tranquilo que esse conteúdo não vai ficar perdido, né? Nós falamos aqui, você falou sobre a indústria ou as majors, as gravadoras, elas têm aquela visão do lucro e do resultado. Isso não é só na música. Inclusive, a gente vive um momento em que a TV aberta, por causa dos streamings, ela também está profundamente pressionada, né? Tem chegado, assim, de modo geral, a novela, ela hoje é considerada bem sucedida, ela está numa transição. Como é que tem sido essa incursão, assim, o que chega para você como consultor em termos de resultado palpável dessa novela? Eu tô totalmente envolvido, né? Porque eu não sou fruto da generosidade da Rosane. Eu pedi para ela, eu falei, ó, você abriu uma nova janela, Ctrl Alt Tab, abriu uma janela na minha jornada, como escritor, como, né, poeta e tal, músico. Eu ainda não tinha, eu não sabia que eu era capaz de performar nessa realidade dramatúrgica. E eu pedi para ela que se eu poderia estar nas reuniões de bloco, que é a reunião onde as coisas vão se delineando. E ela, muito generosa, me deu essa oportunidade. Então eu participo 10% de bateria. Eu acho que eu vou Faz a tirar. troca aí. Vou tirar o fone, vou ter que tirar o fone. Tudo bem. Vamos ver aí. Me ouve, Vamos ver só se não vai ter o eco. me ouve bem? Eu tô ouvindo. Vamos ver. Pessoal, Sabe vocês que eu ouvem? acho que quando Ah, você muta o seu, de vez muto. em quando, eu acho que quando você
Música